A história começa em março de 1989. No dia 25, Karen e Robert Downs, conhecido pelos amigos como Bob, se tornaram pais pela terceira vez. Nasceu Charlene. Antes dela, o casal já tinha duas filhas, Rebecca, ou simplesmente Beck, e Emma. Mais tarde, a família cresceu com a chegada de um menino, que também recebeu o nome de Robert. Charlene ficou na memória dos mais próximos como uma garota alegre, curiosa, apaixonada por música e por animais, que sempre ficava perto dos irmãos. Os pais se casaram em 2 de maio de 1987, na região de Hillfields, no norte de Coventry. Essa área era considerada desafiadora, marcada por questões sociais e situações complicadas. A casa dos Downs estava longe de ser tranquila. Conflitos ocorriam com frequência e representantes dos serviços de proteção e autoridades locais visitavam o lar em algumas ocasiões. Segundo conhecidos, Bob tinha problemas com bebida e frequentemente perdia o controle, especialmente com os filhos. De acordo com registros de um processo, já em 1989, a família estava sendo monitorada. Descobriu-se que um homem com um passado difícil estava no carro com Emma, que tinha apenas 3 anos na época, sem a presença de adultos. Mais tarde, ele passou a frequentar a casa dos Downs. As autoridades aconselharam Bob a cortar qualquer vínculo com esse indivíduo, mas, ao que tudo indica, ele ignorou o alerta. Os dois continuavam se encontrando num bar local. As autoridades chegaram a gravar um depoimento em vídeo com Emma na tentativa de esclarecer os fatos, mas a menina não revelou nada. Logo depois, ela foi morar com os avós. Anos depois, em 1997, voltou para casa. Foi nesse período que começaram a surgir sinais preocupantes. Emma e mais tarde Charlene relataram episódios estranhos envolvendo uma pessoa conhecida da família. Esse homem, em quem os pais confiavam, chegou inclusive a acompanhar as crianças até a escola. Segundo os registros dos serviços sociais, havia suspeitas de que Karen e Bob sabiam do que estava acontecendo, mas não tomaram nenhuma atitude. Quando Charlene tinha apenas 9 anos, veio à tona um relato perturbador. Um dos amigos da família, segundo foi dito, teve um comportamento totalmente inaceitável. Isso gerou uma situação de alto risco. Os serviços sociais consideraram a possibilidade de retirar os filhos da casa e responsabilizar os pais por possível negligência. Para tentar evitar maiores consequências, em 1999, a família se mudou de Coventry para o norte do país, indo morar em Blackpool. Para muitos, Blackpool é sinônimo de luzes na orla, sorvete e fliperamas barulhentos. Turistas passeiam pela praia, visitam o pier e tiram fotos na frente da famosa torre. Grandes nomes como Frank Sinatra e os Beatles já se apresentaram por lá. Todos os verões, milhares de pessoas visitam a cidade, especialmente durante o início da temporada de iluminação. Mas por trás desse cenário vibrante, existe outra realidade. Grande parte da população local enfrenta dificuldades. A cidade ocupa a 6ª posição entre as áreas mais vulneráveis da Inglaterra. O desemprego é elevado e os problemas relacionados ao consumo de bebidas estão entre os mais graves do país. A pobreza é parte do dia a dia e Blackpool está na lista das 12 regiões mais carentes do Reino Unido. Enquanto os serviços sociais demonstravam preocupação crescente com o bem-estar das crianças, Charlene, Emma e Becky foram temporariamente acolhidas por uma família substituta. As próprias meninas afirmaram que não queriam voltar para casa. Mesmo assim, algum tempo depois, acabaram sendo devolvidas ao convívio familiar. Ainda em 1999, Becky relatou que o pai tinha atitudes duras com elas. Com base nisso, os serviços sociais decidiram levar o caso à justiça. No final do mesmo ano, as crianças já estavam incluídas em um registro especial que indicava risco familiar. Foram observadas situações preocupantes dentro da casa. Um dos amigos de Charlene, chamado Martin, contou que já havia presenciado situações bem estranhas na casa dos Downs, além de visitantes que causavam desconfiança. No início dos anos 2000, quando Charlene completou 11 anos, ela já passava longos períodos fora, ficando na casa de conhecidos. Chegou a relatar aos serviços sociais que estava sendo maltratada e mostrou marcas visíveis no corpo. Em março, a escola levantou um alerta. Charlene praticamente parou de frequentar as aulas. Os pais afirmavam não saber onde ela estava. Diziam que ela sempre estava na casa de alguém.
Em junho, a menina foi levada ao hospital e os exames chamaram a atenção dos profissionais. Havia indícios de que ela poderia estar passando por situações delicadas, as quais não podemos mencionar aqui no YouTube. Ela relatou que o pai havia perdido o controle e a empurrou com força. Depois disso, ficou desaparecida por 2 dias. Só no período de 1 ano, Charlene e a avó compareceram 13 vezes a uma clínica especializada em saúde íntima. Havia marcas e hematomas em áreas que levantaram preocupações sérias. Os assistentes sociais conversaram com Bob, alertando que Emma havia sido vista com homens adultos dentro da própria casa. Como forma de acalmar a situação, Bob se mudou para a rua Buchanan em setembro. Mesmo com o parecer dos serviços sociais, ele levou Charlene e seu irmão Robert, afastando-os da supervisão oficial. No começo de 2001, os profissionais começaram a suspeitar que havia um homem adulto dormindo na mesma cama que Charlene. Em abril, Beck e Charlene novamente relataram situações preocupantes envolvendo Bob. Ele exagerava na bebida e levava estranhos para casa, os quais se comportavam de forma inapropriada. Consta que Charlene teria contado a um assistente social que um dos conhecidos do pai ultrapassou certos limites com ela. Em agosto, durante uma visita dos agentes de saúde, Charlene foi encontrada no quarto com um homem bem mais velho, enquanto contava dinheiro. Bob e Karen disseram que era apenas um amigo da família. No mês seguinte, Beck decidiu sair de casa. Ao longo de 15 anos, 16 homens passaram pelas casas da família em Coventry e Blackpool, todos com históricos preocupantes envolvendo menores. Bob e Karen negavam saber disso e afirmavam que jamais aceitariam gente com esse tipo de passado. Bob frequentava bares em Blackpool e, em um desses locais, conheceu um homem chamado Ray Monroe, a quem convidou para morar com eles. Mais tarde, descobriu-se que Ray já havia sido condenado por comportamentos que não podem ser citados aqui, envolvendo meninas, e passou mais de 4 anos na prisão. Bob e Karen disseram que não sabiam disso, achavam que o problema era apenas com uma ex-namorada. Mesmo assim, mantiveram contato com ele. Um dos conhecidos de Bob, Glenn, afirmou ter presenciado várias visitas masculinas suspeitas e disse ter visto Charlene sentada no colo de Ray. Ele teria advertido Bob, dizendo que aquilo era totalmente inaceitável. Em 2003, Charlene visitou um centro médico várias vezes sem agendamento. Karen declarou não saber dessas visitas, nem quem estava morando na casa naquele período. Mesmo após a mudança da família para outra região, o ambiente dentro do lar continuava com tensões constantes. No dia 3 de novembro de 2003, a polícia realizou uma busca na casa, mas não encontrou nada que ajudasse a descobrir o paradeiro de Charlene. A investigação precisou começar praticamente do zero. Em seguida, vem uma cronologia presumida dos últimos deslocamentos dela. Essas informações são baseadas tanto em documentos da polícia de Lancashire quanto em relatos de testemunhas oculares. No entanto, nem mesmo entre os investigadores existe um consenso total sobre onde exatamente Charlene teria estado naquela noite. Fomos até Blackpool e nos encontramos com Renee Crompton, líder da campanha Justiça para Charlene Downs. Ela nos mostrou o caminho que, segundo relatos, a garota teria percorrido naquela noite. No dia 1º de novembro de 2003, às 3h25 da tarde, Charlene e Beck estavam caminhando pela Bank Hay Street em direção ao centro de diversões Coral Island. A amiga de Charlene, Tasha, confirmou que também a viu por lá. Segundo a polícia, depois disso Charlene voltou para casa, mas saiu novamente. Há indícios de que, já à noite, ela e Beck passaram por um restaurante fast food próximo ao calçadão. Por volta das 6h45 da tarde, as duas foram vistas caminhando pela Church Street. Testemunhas afirmam que lá elas encontraram Karen Downs, uma mulher que estava distribuindo panfletos do local onde trabalhava. Depois disso, Charlene foi até uma cabine telefônica em Leopold Grove, despediu-se da mãe e saiu com os amigos. Dizem que naquela hora Karen deu a eles um pouco de dinheiro. De acordo com a cronologia montada pela investigação, Charlene passou mais um tempo com o grupo e depois foi em direção a Corn Street. O que aconteceu nas horas seguintes ainda é um mistério. Porém, nos documentos do caso, está registrado que ela ainda se encontrou com uma conhecida. Por volta das 9h30 da noite, Charlene e uma amiga chamada Tane entraram em um bar, onde, segundo a versão dela, alguns homens as ofereceram bebidas. Depois disso, Tane perdeu Charlene de vista e nunca mais a encontrou.
Esse relato diverge um pouco da versão oficial, que diz que as duas retornaram ao centro da cidade e se separaram por volta das 11 horas da noite, perto do cruzamento entre Abingdon Street e Talbot Street. Algumas pessoas disseram ter visto Charlene pela última vez nesse mesmo horário, em um beco próximo às Abingdon Street. Aquele local em Blackpool era conhecido por ter uma certa fama duvidosa. Ficava atrás de estabelecimentos comerciais e adolescentes costumavam entrar pelos fundos para sair com cigarros ou pequenos objetos. Após ter saído da escola, Charlene perdeu a rotina habitual e passou a frequentar com mais frequência o centro da cidade. E aquele mesmo beco. Semanas se passaram sem nenhuma notícia sobre o paradeiro dela. Voluntários espalhavam cartazes e as pessoas ainda tinham esperança de receber alguma notícia boa. Mas a investigação parecia estagnada, sem novos indícios. Somente um ano depois, em novembro de 2004, o caso ganhou um novo desdobramento inesperado. Um homem chamado David Cassidy procurou a polícia com uma informação preocupante. Ele trabalhava com instalação de máquinas de jogos e disse que um outro indivíduo, chamado Tariq, havia contado que o irmão dele, Ayad al-Batiki, teria feito uma confissão relacionada ao desaparecimento de Charlene e que um outro, Mohammad Haveshi, o teria ajudado a apagar os rastros. Mohammad, nascido no Irã, morava no Reino Unido e era dono de uma lanchonete na Dixon Road. Ele conhecia David por motivos de trabalho. Já Ayad, natural da Jordânia, era amigo de David e alugava um apartamento com ele. Esse foi o primeiro avanço sério na investigação. A polícia pediu que David se encontrasse novamente com Tariq, mas dessa vez usando um microfone escondido. Ele aceitou. Na gravação, é possível ouvir Tariq negando tudo e dizendo que aquilo era apenas uma invenção. Mais tarde, a polícia declarou que essa gravação nunca foi entregue a eles. Em janeiro de 2005, os investigadores vasculharam a casa de Mohammad Haveshi, mas não encontraram nada de relevante. Em 22 de fevereiro, os dois homens foram convidados para uma conversa informal. Ao mesmo tempo, começou uma operação discreta. Dispositivos de escuta foram instalados no local. Em uma das gravações, foi registrado um diálogo onde Mohammad conversa com alguém sobre David Cassidy. Eles faziam piadas dizendo que com ele daria para fazer como se faz com carne na grelha, numa clara referência ao fato de Mohammad ser dono de uma churrascaria. "Vende isso aí", disse Mohammad rindo. "Isso finge que é só um kebab comum." Enquanto a polícia realizava a vigilância, uma mulher, cujo nome não foi revelado, contou que entrou no café Funny Boys para tomar um café depois de uma festa em outro lugar. Mais tarde, ela acordou em um apartamento no andar de cima. Estava deitada em uma cama, sem roupas, e não se lembrava de como chegou lá ou do que aconteceu. Segundo ela, vestiu-se rapidamente e saiu correndo por um beco. Quando alcançou a rua, ouviu alguém chamando e pedindo que ela voltasse. Ao se virar, viu um homem com dinheiro na mão. Depois disso, procurou a polícia. Ela relatou que foi informada sobre a suposta participação de Ayad al-Batiki e que ele teria gravado um vídeo com ela, sem o devido consentimento. A mulher também afirmou que duas policiais, Jen Besant e Dawn Fraser, tentaram convencê-la a dizer coisas sobre as quais ela não tinha certeza. Ela recusou e o caso foi encerrado. Nenhuma investigação formal foi aberta e nenhuma acusação foi feita. Durante 4 semanas, foram feitas gravações de áudio de maneira confidencial. No total, foram coletados 52 discos, mas depois os investigadores afirmaram que a qualidade do material era muito ruim para ser aproveitada. A sargento-detetive Jen Besant se ofereceu para transcrever os arquivos e trabalhou nisso por 2 anos. Além de administrar o próprio negócio, Mohammad também atuou como pai temporário para jovens sob custódia do Estado em Blackpool. Jen conversou com uma das ex-acolhidas, que disse não ter percebido nada estranho em seu comportamento. No entanto, mais tarde, outra jovem que também já esteve sob seus cuidados fez acusações contra ele. Mohammad morava a apenas 2 casas de distância de Dawn Fraser, que trabalhava no caso de Charlene. De acordo com Mohammad, a esposa de Dawn teria dito que o marido enfrentava problemas pessoais e chegou a demonstrar interesse por ele, o que ele recusou. Mohammad acredita que essa situação causou o desentendimento entre os dois. Porém, Dawn tinha outra versão. Ele disse que cortou relações com Mohammad ao descobrir que ele supostamente mostrava conteúdos impróprios para menores.
Também afirmou que sua esposa nunca aprovou o fato de serem vizinhos. Mohammed negou todas as acusações. Como Charlene nunca foi localizada, a polícia mudou o rumo da investigação. Deixou de ser apenas um caso de desaparecimento e passou a ser tratado de forma mais grave. Em 17 de março de 2006, foi divulgado que 2 homens haviam sido detidos. Ayad al-Batiki foi apontado como envolvido no sumiço de Charlene e Mohamed Haveshi foi acusado de tentar apagar rastros. Em maio de 2007, teve início o julgamento na cidade de Preston. A promotoria alegou que um dos homens teria tido um tipo de contato com a jovem que, se revelado à polícia, os colocaria em uma situação complicada. No entanto, ambos negaram não apenas qualquer tipo de relação, como também afirmaram nem conhecê-la. Mais tarde, muitas pessoas afirmaram ter visto Charlene em uma lanchonete, atrás do balcão, lembrando de um comportamento estranho e provocativo. Emma Downs, por exemplo, chamou Ayad de um sujeito repulsivo e contou como ele costumava agir de forma inapropriada em boates, especialmente com moças mais novas. A polícia confirmou que Ayad havia recebido diversas reclamações por condutas inadequadas de cunho íntimo. A casa de Mohammed foi minuciosamente examinada. Os tapetes foram retirados, partes do piso desmontadas e a busca foi feita com o máximo de atenção. No entanto, nenhum vestígio biológico que pudesse ser utilizado como evidência foi encontrado. Segundo a polícia, o local havia sido completamente higienizado. Mohammed, por sua vez, insistiu que nunca houve nada ali. A defesa solicitou que fosse incluída no processo uma gravação de áudio entre David e Tariq. Inicialmente disseram que ela havia sido extraviada. O tribunal exigiu que a gravação fosse localizada e, após algum tempo, o disco foi encontrado. Contudo, apresentava um arranhão profundo e a polícia alegou que provavelmente não seria possível reproduzi-lo. Posteriormente, Ian Besson afirmou que, se o disco tivesse sido devidamente registrado, a autorização para vasculhar a casa de Mohammed e instalar dispositivos ocultos não teria sido concedida. Don Fraser apareceu nos documentos como o responsável por carregar o arquivo no sistema, mas afirmou que outra pessoa havia feito isso usando seus dados de acesso. Quando descobri sobre essa gravação, senti um calafrio. Não faço ideia do que são esses discos, de onde vieram ou o que ocorreu em 2005, disse ele mais tarde. Durante o julgamento, as gravações ocultas acabaram sendo apresentadas. O tribunal recebeu transcrições elaboradas pelo detetive Ian Besson. Elas acompanhavam a reprodução do áudio. Durante o processo, surgiram declarações impactantes. Sugeriu-se que, após o desaparecimento de Charlene, ela teria sido tratada de maneira extremamente cruel e que partes dela teriam sido, de algum modo, misturadas com os produtos vendidos na lanchonete. Também foi mencionado que fragmentos poderiam ter sido utilizados durante reformas no local. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, foi comprovada com fatos. Mesmo assim, essas versões continuam circulando até hoje, transformando a tragédia em uma espécie de sombria lenda urbana. Após a apresentação dos argumentos por ambas as partes, o júri se retirou para deliberar. A discussão durou 49 horas, mas não houve consenso. No final, o grupo foi oficialmente dissolvido. No dia 15 de setembro do mesmo ano, foi realizada uma cerimônia em homenagem a Charlene, financiada por figuras ligadas a grupos políticos de extrema-direita. Ao mesmo tempo, a Comissão Independente de Queixas contra a Polícia iniciou uma investigação. Concluiu-se que a abordagem inicial em relação ao desaparecimento da jovem não havia sido profissional o suficiente. Isso resultou em medidas disciplinares contra 2 agentes. Um deles, porém, mais tarde foi totalmente isentado. Em abril de 2008, foi tomada a decisão de iniciar um novo julgamento. No entanto, esse processo foi suspenso e, posteriormente, encerrado de forma definitiva. Após revisar o caso, os representantes da acusação concluíram que havia sérias fragilidades na confiabilidade de parte das provas. A qualidade das gravações secretas foi questionada e a precisão das transcrições feitas por Besson também foi colocada em dúvida. O advogado de Mohammed, John Bromley Davenport, afirmou abertamente que o sargento Besson não possuía a qualificação necessária para interpretar e transcrever materiais tão sensíveis. Mais tarde, um especialista em áudio reavaliou as gravações ocultas que foram apresentadas no tribunal. Ele concluiu que a qualidade do áudio deixava a desejar e não poderia ser considerada uma prova confiável. Além disso,
foi descoberto que algumas transcrições não correspondiam ao que realmente havia sido dito. Uma das frases, por exemplo, foi transcrita como local de sepultamento, embora, segundo a defesa, o verdadeiro conteúdo da fala se referia à casa do Paul. Os dados do rastreador instalado no carro de Mohammed confirmaram que ele realmente visitava um conhecido chamado Paul. A perita forense em áudio, Elizabeth McClelland, declarou que as transcrições feitas por Jen Besson jamais deveriam ter sido usadas como base no processo judicial. Ela destacou que havia influência de ideias pré-concebidas. O material apresentado por Jen poderia ter levado a conclusões equivocadas. Segundo Elizabeth, é fundamental que a pessoa encarregada de transcrever o conteúdo das gravações não conheça os detalhes do caso, nem possua opiniões pessoais. Neste caso específico, ficou claro que Jen foi influenciada pelas circunstâncias da investigação. Posteriormente, as acusações contra Ayad e Mohammed foram retiradas. Eles foram considerados inocentes e libertados. Cada um recebeu uma indenização no valor de 250 mil libras. Após sair da prisão, Mohammed declarou que considerava entrar com uma ação contra a polícia, classificando tudo o que aconteceu como vergonhoso, principalmente porque ele passou mais de 2 anos em isolamento aguardando uma decisão. Ele também contou que um homem chamado David Cassidy, cuja fala deu início à investigação policial, havia trabalhado para ele. No entanto, foi necessário demiti-lo por agir com descaso em suas funções. Após a demissão, segundo Mohammed, David começou a persegui-lo, causava tumultos e chegou a danificar seus bens. Certa vez, ocorreu um conflito grave entre os dois, e foi depois disso que David fez suas declarações. Em 2011, Jen Besson foi considerada culpada por 2 episódios de conduta imprópria no exercício da função e teve que deixar a força policial. A direção da polícia de Lancashire afirmou que suas ações comprometeram toda a instituição. O comissário da IPCC do Noroeste, Nassim Malik, observou que as gravações ocultas e a investigação em si foram conduzidas de forma precária e com falhas. O chefe da polícia, Simon Giles, ressaltou que os profissionais devem seguir os mais altos padrões, e o comportamento de Jen ficou aquém dessas expectativas. Mais tarde, a decisão de desligamento foi revista, e sugeriu-se que ela fosse reintegrada. Os anos passaram, a cidade seguiu seu ritmo, turistas chegavam, novos comércios abriam, mas nenhuma notícia sobre Charlene Downes surgia. Já se haviam passado 8 anos desde o desaparecimento dela em Blackpool. Durante as investigações, a polícia descobriu que mais de 60 jovens haviam sido manipuladas por pessoas que trabalhavam em lanchonetes da região. Uma amiga de Charlene chamada Tasha contou que presenciou esse tipo de situação e que também passou por algo semelhante. Os amigos Martin e Sean lembraram que viam Charlene entrando em estabelecimentos e saindo de lá com cigarros, dinheiro ou bebida. Outra amiga, chamada Tim, também revelou que, às vezes, ao entrar em um beco, recebia propostas de vantagem em troca de aproximação pessoal. Ela lembra de uma noite em que estava nesse beco com Charlene. A garota vigiava os arredores para avisar caso aparecesse algum policial. Por esse serviço, Tim lhe dava uma quantia em dinheiro. Já se passaram 10 anos desde a última vez que Charlene foi vista. Naquela noite, ela estava em um bar no North Pier, com um copo na mão, e depois simplesmente desapareceu no meio do labirinto de fliperamas e lanchonetes. Desde então, nenhum sinal. Isso é algo que ninguém deveria enfrentar. Perder uma filha é uma ferida que nunca cicatriza. Mesmo depois de tantos anos, parece que tudo aconteceu ontem, diz a mãe dela. O caso de Charlene acabou ganhando destaque político. Grupos extremistas usaram o desaparecimento para levantar acusações contra comunidades muçulmanas. Um líder de partido de extrema-direita chegou a bater na porta do Ministério Público exigindo justiça. No entanto, a lista de possíveis envolvidos era bastante diversa. Entre eles, havia até pessoas próximas à família da jovem. A polícia de Lancashire foi duramente criticada pela condução do caso. Gravações importantes foram feitas de forma precária e não trouxeram clareza. Agora, o caso foi reaberto, sendo conectado a outro desaparecimento comovente, o de Paige Chivers, que também sumiu no litoral em 2007, aos 15 anos. Tanto Charlene quanto Paige estavam em situações extremamente vulneráveis. As histórias delas parecem espelhos uma da outra, dizem os investigadores.
Tudo aconteceu sob as luzes das atrações, perto das máquinas de jogos e de estabelecimentos noturnos, e não são casos isolados. Segundo estimativas da polícia, o número de pessoas afetadas pode chegar a 60. Nos dias de hoje, após uma série de casos de grande repercussão, as vítimas finalmente começam a ter voz. Paige desapareceu 4 anos depois de Charlene. Mais tarde, Robert Ewing foi considerado responsável pelo que houve e recebeu uma pena de mais de 30 anos de prisão. De acordo com a investigação, ele tentou silenciar a jovem quando ela ameaçou contar o que estava ocorrendo. Ewing já tinha histórico na justiça. Havia sido julgado anteriormente por atitudes inaceitáveis envolvendo menores de idade. Em 2014, foi anunciada uma recompensa de 100 mil libras por qualquer informação relevante. Tudo começou em 2003, quando Charlene, aos 14 anos, desapareceu em Blackpool. Desde o início, o caso foi cercado por rumores sobre situações sensíveis envolvendo jovens e uma série de erros no processo investigativo. Agora, o caso ganha nova força. Uma nova equipe de especialistas foi formada e a recompensa de 100 mil libras voltou a ser oferecida. O investigador Andrew Webster destacou uma pista importante: imagens das câmeras de segurança, datadas de 1º de novembro de 2003. Mostram Charlene acompanhada de uma mulher de cerca de 30 anos, com cabelo claro tingido e usando um casaco escuro até os joelhos. E se você se reconhece nas imagens ou sabe quem é essa pessoa, por favor, fale conosco. Isso pode ser um avanço decisivo para a investigação, pediu ele. Para a família de Charlene, esses 11 anos foram um verdadeiro teste de resistência. E mesmo após tanto tempo, a esperança por respostas continua viva. Já passou da hora de descobrir o que realmente aconteceu com Charlene. Em 2016, uma equipe especializada em casos arquivados assumiu a investigação. Eles encontraram uma gravação que nunca havia sido divulgada antes. Nas imagens, Charlene caminha na rua com sua amiga Beck, no mesmo dia em que desapareceu. No outono daquele ano, o vídeo foi compartilhado com o público na tentativa de atrair novas testemunhas. Também foi feito um novo apelo à população, por meio de um programa de investigações, no aniversário do desaparecimento. Em 2017, os pais de Charlene, Karen e Bob Downs moveram um processo contra a polícia de Lancashire, alegando falhas graves na condução do caso da filha, principalmente em relação ao tratamento de uma gravação em vídeo considerada o essencial. Em agosto do mesmo ano, um homem foi detido. Ele era suspeito de estar envolvido no desaparecimento da jovem. Esse homem, Nigel, havia trabalhado como chefe e chegou até a aparecer em um episódio do programa Pesadelos na Cozinha, com Gordon Ramsay. A gravação foi feita no restaurante Clubway 41, em Blackpool. No passado, ele já havia sido acusado de comportamentos inadequados com 2 jovens, em 2001 e 2003. Em 2017, foi considerado culpado nesses processos e recebeu uma pena de mais de 5 anos. O apartamento onde vivia ficava exatamente em frente ao beco onde Charlene costumava passar e onde foi vista pela última vez. Uma conhecida da família, Tyne, afirmou que conhecia Nigel e o achava assustador. Ele realmente conhecia Charlene e seus familiares. No entanto, após 2 dias, o homem foi liberado e nunca chegaram a apresentar acusações oficiais relacionadas ao sumiço da jovem. Em novembro de 2018, os pais de Charlene participaram de um programa de televisão britânico muito conhecido, The Jeremy Kyle Show. Inicialmente pretendiam falar sobre a filha, mas a conversa acabou tomando outro rumo, focando em questões pessoais do casal. Ainda naquele ano, Karen lançou um livro chamado Vendida em Silêncio, onde compartilhou a história de Charlene e os acontecimentos ligados ao seu desaparecimento. No ano de 2021, aconteceu uma grande tragédia. O irmão de Charlene, Robert, partiu de forma repentina. Seu pai o encontrou em casa, por volta de 11h30 da noite, cercado de sinais preocupantes. Horas antes, Robert havia reclamado de um mal-estar. Familiares disseram que, desde o sumiço da irmã, ele havia mudado completamente e não conseguia lidar com o que havia vivido. De acordo com a investigação, a causa foi uma intoxicação acidental com substâncias não permitidas. Também foi apurado que, após encontrá-lo, os pais demoraram cerca de 3 horas para chamar ajuda médica. Afirmaram que estavam em estado de pânico. Em novembro do ano seguinte, faleceu Tyne, amiga de Charlene. Ela tinha 32 anos.
Segundo os médicos, o motivo da partida teve ligação com o uso contínuo de substâncias. Em 2023, o caso de Charlene foi reaberto. Uma equipe universitária especializada em casos arquivados, da cidade de Leeds, começou a colaborar com René, com o objetivo de esclarecer de vez os detalhes da história. René afirmou: "Nosso objetivo principal é revisar o caso de Charlene, identificar onde houve falhas e tentar descobrir novas pistas." A Universidade de Blackburn também nos procurou com o pedido de realizar uma grande pesquisa dentro de um projeto voltado à proteção dos jovens em toda a região de Lancashire. A meta é compreender a gravidade da situação e identificar onde o sistema está falhando. Bob e Karen contaram que, depois de se tornar público que Raymond Rowe e outros indivíduos de comportamento suspeito frequentavam a casa deles, os moradores locais começaram a insultá-los e a zombar da família. Bob reforçou que jamais soube sobre o passado de Raymond. A família ainda mora em Blackpool e, infelizmente, a história de Charlene não é um caso isolado. Existem muitos adolescentes que desaparecem sem chamar atenção, e aqueles que deveriam protegê-los muitas vezes não cumprem esse papel. Um relatório interno da polícia de Lancashire apontou que 11 pontos de venda de comida rápida no centro de Blackpool estavam mencionados nos documentos ligados à exploração de menores. Segundo a BBC, o jornal The Times realizou uma investigação própria e descobriu que, inicialmente, cerca de 100 pessoas estavam no radar da polícia. Esse foi o número estimado de indivíduos que, conforme a investigação, poderiam estar conectados ao caso de Charlene. E agora chegamos aos dias de hoje. Já se passaram 20 anos desde o desaparecimento dela e ainda não há clareza sobre o que realmente aconteceu. Esta investigação se tornou uma das mais longas na história de Lancashire. Foram colhidos 2.500 depoimentos e mais de 3.000 pessoas foram entrevistadas. Tudo isso em nome da justiça. Em nome de uma garota de 14 anos que passou por tanta coisa em tão pouco tempo. O mínimo que podemos fazer é continuar lutando para que o nome dela não seja esquecido. Como disse René, Charlene foi deixada de lado por todos que deveriam tê-la protegido, tanto a polícia quanto os serviços sociais. Agora estamos tentando construir algo que mantenha viva a memória dela e lutar por uma justiça verdadeira, para que o nome Charlene esteja ligado a algo com significado. Esperamos que quem sabe mais tenha coragem de contar a verdade. E que finalmente possamos entender o que de fato aconteceu com ela. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal para não nos perder de vista. Cuide-se e proteja quem você ama.